presentes conosco aqui no Anfiteatro da Unipar e também aos internautas que nos assistem ao vivo através do canal oficial da Prefeitura de Cianorte no YouTube. É com uma alegria que a Prefeitura os recebe nesta audiência pública de apresentação do projeto de parceria público-privada para a prestação dos serviços de iluminação pública em Cianorte. Convidamos para compor a mesa de autoridades o secretário de Obras e Serviços Públicos, que nesta ocasião representa o nosso prefeito Marco Franzato, Roberto Pazinato Júnior. Também convidamos a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Mariana Afonso. Convidamos ainda o subprocurador jurídico do município, Mário Ramos Lubaski. Convidamos também o representante da equipe econômica da FIP, Thaís Azevedo dos Santos. Também da FIP, representando a equipe de engenharia, o senhor Jorge Muti. E, por fim, representando a equipe jurídica da FIP, o senhor Leandro Teodoro Andrade. Nós agradecemos também a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, também quem está presente conosco aqui hoje. Agradecer em especial à imprensa também, nosso muito obrigado. Também estendemos os nossos agradecimentos à Unipar, que em nome da diretora do campus de Cianorte, Jane Sescon, nos cedeu este espaço para a audiência pública. Esta noite tem por objetivo apresentar o projeto de parceria público-privada na modalidade concessão administrativa para a prestação dos serviços de iluminação pública em nosso município, incluindo a implantação, a expansão, a operação e a manutenção da rede, com vistas a promover sua ampla divulgação e aprimoramento. Importante salientar que todos os documentos relacionados ao projeto que apresentamos hoje estão disponíveis para consulta prévia dos interessados desde 12 de janeiro no site oficial da Prefeitura e permanecem por lá até o dia 12 de fevereiro. A participação é aberta a todos os presentes que estão conosco. Aqueles que queiram participar de forma oral ou escrita devem procurar para o nosso representante, o Robson, que já está por aqui, que registrará seu nome ou pergunta. Lembrando que o prazo para perguntas e ou considerações é até o fim da exposição do projeto pelos técnicos, para que possam ser avaliadas caso já tenham sido respondidas durante o intervalo. Para a abertura e leitura do regulamento desta plenária, passo a palavra para o presidente da mesa, o secretário de Obras e Serviços Públicos, Roberto Pazinato Júnior. Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Declaro aberta esta audiência pública. Vamos à leitura do regimento desta audiência. A participação dos interessados. A participação é aberta a todos os interessados que poderão transmitir dúvidas e ou considerações pertinentes ao objeto desta audiência, mediante a utilização do microfone ou por escrito em formulário próprio. As perguntas e ou considerações por escritos poderão ser realizadas até o fim da exposição do projeto, para que possam ser avaliadas durante o intervalo. As perguntas e ou considerações realizadas em momento especificamente designado para este fim, em momento imediatamente anterior ao intervalo. Observado o tempo máximo da audiência, a equipe técnica responderá aos questionamentos ou às manifestações apresentadas, após a apreciação. As respostas e as questões eventualmente não respondidas durante a audiência pública serão disponibilizadas posteriormente no sítio eletrônico informado. Para tanto, de modo a contribuir com a melhor dinâmica da audiência, solicita-se que as dúvidas, sugestões ou contribuições sejam realizadas somente no momento apropriado, conforme determinado neste regulamento. Considerações e perguntas dos interessados. Os interessados poderão, após a explanação técnica do projeto, com tolerância de até 2 minutos, realizar questionamentos, dúvidas, sugestões ou contribuições de forma oral até o limite de 15 participantes, ou até atingir 30 minutos deste bloco. Caso haja participantes que queiram enviar contribuições para além do limite de 30 minutos, as contribuições devem ser registradas por formulário escrito disponível para preenchimento no local da audiência.
Aqueles que preferirem enviar suas contribuições para a contemplação da mesa, por escrito, deverá fazê-lo até que seja encerrada a exposição técnica, mediante formulário próprio encaminhado ao secretário da mesa. Resposta aos questionamentos, dúvidas, sugestões ou contribuições recebidas. Após a análise, os questionamentos, dúvidas, sugestões ou contribuições serão respondidas pelos componentes da mesa, designados pelo secretário ou por seu representante. Em caso de inviabilidade de resposta imediata, todas as manifestações recebidas serão devidamente respondidas e esclarecidas juntamente com as questões apresentadas durante o período de consulta pública, sendo as respectivas respostas e esclarecimentos disponibilizados no sítio eletrônico. Registro da audiência pública. Todos os depoimentos e exposições serão registrados pelo município de Cianorte, por meio eletrônico, de forma a preservar a integridade de seus conteúdos e o seu máximo aproveitamento como subsídios ao aprimoramento a que se destina a audiência pública. Ao participar e ao comparecer da audiência pública, todos os participantes... Registro da audiência pública. Ao participar e ao comparecer da audiência pública, todos os participantes autorizam a utilização e a divulgação pelo município das gravações, referidas no item anterior, bem como os demais materiais apresentados durante a audiência pública. O encerramento. Ao final dos trabalhos, o presidente da audiência pública declarará encerrada a sessão. Da audiência pública, lavrar-se-á a ata, a qual será publicada posteriormente nos locais acima referidos, observando o princípio da publicidade dos atos administrativos. Da duração da audiência pública. A audiência pública poderá ter um encerramento antecipado ou prorrogado a critério do presidente. Obrigado. Oi. Obrigada, Roberto, pelas palavras. Eu convido a mesa para que se sinta à vontade para retornar até a plateia para nós termos as exposições agora, se vocês quiserem se juntar à plateia. Em tempo, gostaria de agradecer a presença do nosso vice-prefeito, João Alexandre. Muito obrigada pela presença. E enquanto o pessoal da mesa, a nossa mesa diretiva, se dirige à plateia, eu vou convidar já o Roberto, que é o nosso secretário de Obras e Serviços Públicos, para que faça a apresentação do município a respeito desse projeto. Obrigado, Karina. A Prefeitura de Cianorte tem como objetivo a implantação do sistema de iluminação pública inteligente, através da modernização do parque de iluminação pública do município, incluindo serviços de gestão, operação e manutenção. A contratação da FIP ela veio para colaborar com os estudos técnicos, econômicos, financeiros e apoiar a Prefeitura na frente jurídico-institucional para a concessão do serviço de iluminação pública. A modernização do parque de iluminação pública ele visa a qualidade no controle e operação mais eficiente e economia. Os custos dessa modernização são arcados com a COSIP, que é a contribuição do serviço de iluminação pública, e também com a economia gerada pelo projeto. Hoje o município conta com aproximadamente 14.130 pontos de iluminação, sendo que desse número, 86% são de vapor de sódio, uma tecnologia defasada hoje no mercado. As luminárias de LEDs que serão instaladas hoje, ela irá contribuir com a eficiência energética, com a economia de custos, com a controlabilidade, com a segurança e proteção ao meio ambiente. A parceria público-privada também que visa essa audiência, ela vai garantir que a rede de iluminação pública permaneça atualizada ao longo dos próximos 20 anos, com o que há de mais moderno no mercado. Todos os bairros de Cianorte e os distritos de São Lourenço e Vidigal serão abrangidos por este projeto. Obrigado. Obrigado ao nosso secretário municipal de Obras e Serviços Públicos pelas palavras. Seguimos neste momento para a apresentação técnica do projeto, que será realizada pela equipe de consultoria da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Os senhores têm 35 minutos para a exposição. Alô, boa noite. Bom, o Roberto já adiantou alguns pontos, até que eu vou usar aqui na minha fala, mas a minha missão aqui é explicar um pouco do projeto para que todos que estão assistindo a gente entendam o que envolve o projeto. Deixa eu começar aqui, aí eu vou já
tratando do tema. Bom, o objetivo do projeto é explicar para todos que estão assistindo sobre a implantação do sistema de iluminação pública inteligente aqui no município de Cianorte. Esse projeto ele vai ser possível, né, a implantação dessa iluminação pública inteligente por meio da modernização do parque de iluminação pública, como o Roberto já tinha adiantado, e vai incluir na contratação os serviços de gestão, operação e manutenção. E eu vou detalhar um pouquinho o que são esses serviços. Quem quiser contribuir, pode contribuir, como o Roberto falou, por meio de questionário físico ou mandar um e-mail para consultapublica2023@cianorte.pr.gov.br, que a gente vai avaliar, a gente vai receber essas contribuições, discutir em cima delas e, se pertinente, incorporar o que for necessário nos documentos que estão disponíveis, de fácil acesso aqui, por meio desse QR Code. Deixa eu ver se está aí. Que podem ser acessados, então, estão todos disponíveis. Bom, para a implementação desse projeto, que é um projeto de longo prazo, existe uma série de análises que precisam ser feitas para apoiar o município para que ele consiga tomar uma decisão sobre implantar, não implantar, como implantar, qual que é a melhor maneira. E o objetivo disso é ter uma política pública eficiente, ou seja, o município fazer mais, prestar uma iluminação, né, prestar um serviço de iluminação pública com mais qualidade, gastando menos. Essa é a intenção do projeto, e para isso eu vou apresentar o que foi analisado, como foi construído e o que a gente chegou como resultado no final. Passando aqui pelo cenário atual. Então, um diagnóstico com alguns elementos sobre como o Cianorte, né, quais foram os problemas identificados em Cianorte, o que é obrigação do concessionário que vai assumir essa PPP, falar um pouquinho do que é o cenário base que a gente desenhou para avaliar a viabilidade do projeto, falar um pouco sobre a modelagem jurídica, governança do contrato, riscos do contrato e os benefícios esperados. Então, um pouco sobre o cenário atual. A avaliação do projeto levou em consideração 14.138 pontos luminosos, que são os dados da Copel a respeito de quantas lâmpadas tem no município de Cianorte. E esse dado é um dado de maio. Quando a gente analisa a característica da tecnologia dessas lâmpadas, a gente vê que 86%, mais de 86%, é de vapor de sódio. Então, uma tecnologia atrasada e que consome mais energia do que o LED. Então, não só a qualidade da iluminação é pior, como o gasto com essa iluminação é mais alto. E aí, avaliando um pouco, só para ter uma breve percepção aqui em relação a esse consumo de energia, quando a gente olha para o quadro de consumo por tipo de lâmpada, a gente vê que o vapor de sódio ele representa 66% do parque de iluminação, mas ele consome mais que isso de energia, ou seja, vis-à-vis o que o LED consome, a gente vê que o gasto é muito mais alto com essa tecnologia. Então, isso justifica, de alguma forma, né, já demonstra um potencial de economia com esse projeto. Mas vamos tratar mais disso ao longo dessa apresentação. Além disso, né, quando a gente avalia alguns problemas identificados aqui em Cianorte, eu acho que o mais importante é avaliar se Cianorte atende ou não atende às normas que deveriam atender. E a nossa conclusão, né, a avaliação do Parque de Cianorte demonstrou que apenas 30% atende todas as normas que deveriam atender. Então, é um percentual baixo. E falando um pouquinho sobre esses problemas, né, que levam a não atendimento das normas, a gente pode citar, por exemplo, luminárias acesas durante o dia. Então, para economizar energia, a gente tem que usar a luz do dia enquanto ela acontece e não utilizar luminárias acesas. Existe uma referência aqui da ABNT de que o padrão de qualidade deveria ser de até 2,5% de luminárias acesas durante o dia. E Cianorte apresentou um percentual mais alto, de 9,67%.
Um outro ponto são avarias, né, nas luminárias, que também é um percentual acima da referência da ABNT. E, por último, né, que não tem um aspecto muito positivo para o município, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista ambiental, que é o número de árvores, né, que é a arborização do município. Porém, quando a gente avalia o impacto dessa arborização na iluminação, a gente percebe que ela atrapalha um pouco a iluminação. Então, é necessário olhar para esse problema e pensar de que forma manter as características urbanísticas do município, de que forma olhar para questões ambientais, mas também verificar como pode ser melhorada a iluminação do município, considerando essa questão. E aí algumas propostas foram colocadas, dentre outras, né, avaliadas, e a gente entende que ter um serviço de podação com a poda apropriada é importante para melhorar a iluminação pública e também implantar circuitos exclusivos de iluminação no lado oposto da rua, para que tenha iluminação intercalada e consiga, né, obviamente, manter a arborização que o município tem. Bom, passamos brevemente sobre alguns problemas identificados. A ideia aqui não é passar por tudo, mas trazer a ideia de alguns principais pontos para todos que estão assistindo. E aí, após avaliar, fazer o diagnóstico, é elaborado um projeto técnico de engenharia que envolve toda a equipe para entender de que forma um projeto de modernização do parque de iluminação pública do município e operação podem ser implantados. Como elaborar um cronograma para que isso aconteça? Esse cronograma, que deve ser respeitado, né, que deve ser cumprido por um futuro concessionário, ele deve respeitar alguns marcos, né? Ele tem algumas fases. E essas fases partem da data de eficácia aqui do contrato. Então, assinado o contrato, quando começa a valer, quando começa a contar o prazo dessa concessão, como que vai acontecer? Nos primeiros 2 meses, existe uma fase preliminar, que é a preparação para a assunção dos serviços. Após isso, existe essa fase 1, cujo prazo é de até 1 mês para a transição do parque de iluminação para a concessionária. Então, a prefeitura deixa de ter que realizar os serviços de manutenção, de operação e de implantação de lâmpadas, e aí passa a ser responsabilidade de um parceiro privado. Na fase 2, esse parceiro privado ele começa a executar a modernização, então a corrigir os problemas encontrados, a implantar uma nova iluminação, a implantar o sistema de telegestão. E aí depois vem a fase 3, que é a fase de operação. O prazo previsto para o contrato é de 20 anos. Então, do início da fase 3 até o final do contrato, o concessionário ele é responsável por diversas atividades de operação, manutenção, troca de luminárias, enfim. Vou poder falar um pouquinho mais sobre essas responsabilidades. Mas indo para a fase preliminar, o que o concessionário tem que fazer? Ele tem que implantar um sistema de gerenciamento central, enviar um modelo de relatório de execução de serviços para a prefeitura, para que a prefeitura consiga, com determinada frequência, saber o que está acontecendo, fiscalizar esse contrato, que é um papel importante. Ele também tem, o concessionário, que elaborar um plano de operação e manutenção. Então, ele vai descrever de que forma ele vai realizar todas as obrigações do contrato que são estabelecidas nos documentos que estão em consulta pública. E ainda nessa fase, ele vai implantar um centro de controle operacional, por meio do qual vai ser gerido tudo o que acontece no parque de iluminação, a partir também dos sistemas de telegestão implantados. Na fase 1, o concessionário ele tem que entregar um plano de modernização. Então, ele vai dizer para a prefeitura de que forma que ele vai realizar as trocas de luminárias, qual que é o prazo, qual que é o cronograma, como que ele vai respeitar o que foi estabelecido no contrato, do ponto de vista de prioridades, e vai
realizar o cadastro base. Esse cadastro base é muito importante, porque assim que o concessionário ele assume esses serviços, ele precisa identificar, a gente chama de cadastro georreferenciado, então ele precisa identificar cada um dos pontos de iluminação do município de Cianorte e gerenciar, atualizar. Então, o tempo todo, ao longo do prazo do contrato, isso precisa ser atualizado e informado à prefeitura. E aí, ao longo dos 6 meses da fase de modernização, o concessionário ele tem que atingir determinados marcos, determinadas metas, que são estabelecidas no próximo slide, eu vou explicar. Mas ele precisa estabelecer essas metas, cumprir essas metas e marcos, concluir obras de iluminação de destaque, que são aqueles pontos de iluminação que chamam mais atenção, geralmente de monumentos, elaborar e encaminhar projetos executivos para o poder concedente. Então, essa troca de informação vai acontecer ao longo de todo o prazo do contrato, e nessa fase de modernização são os projetos executivos de modernização que precisam ser enviados para a prefeitura avaliar. E precisa também implantar o sistema de telegestão no município. Então, esses são os marcos dessa fase de modernização. E aí, a gente chama de Marco 1, Marco 2 e Marco 3, subetapas nessa fase de cumprimento da modernização. Então, com um determinado prazo, com 60 dias, começou a fase 2, com 60 dias, o parque de iluminação pública de Cianorte já tem que estar 50% trocado. Então, 50% das luminárias já vão ser de LED. Não só a modernização, como a implantação do sistema de telegestão naquelas luminárias que são elegíveis para telegestão. Com 120 dias, 100% do parque vai estar modernizado, e até 165 dias, os monumentos selecionados para ter iluminação de destaque também têm de estarem prontos no final desse prazo. É importante dizer que existe uma meta de economia de energia. Então, o Roberto citou que um dos benefícios do projeto é redução do custo de energia, e essa redução ela é estimada. A gente realiza a avaliação para saber qual que é o mínimo que deve ser atingido. E o mínimo é isso aqui, 51,64%. O que é isso? Isso significa que a conta de energia do município tem que reduzir pelo menos 50%, 51,64% para ser mais exato. Então, assim que essa fase for finalizada, é preciso verificar qual que é a economia de energia e se foi atingida. Bom, por fim, a fase de operação é onde o concessionário ele vai ter que operar e fazer a manutenção de todas as luminárias, atender a população, que identificar ou que comunicar, por exemplo, por meio de um canal de comunicação com o concessionário, determinada avaria, determinado problema. Existem prazos que devem ser respeitados para que o concessionário faça essa manutenção. Ele precisa, ao final, aqui ele está fazendo operação e manutenção da rede, troca quando a vida útil da luminária ela for concluída, E aí, lá no finalzinho do contrato, o concessionário ele precisa elaborar um plano de desmobilização. Então, ele precisa descrever e informar a prefeitura e alinhar isso com a prefeitura para que, ao final do contrato aqui, quando completar 20 anos, exista o cadastro base atualizado, exista toda a documentação, todo o processo, tudo seja alinhado com o município para retorno desses ativos para o município. Bom, e aí já entrei um pouco no detalhe do que precisa ser feito. Então, vou só pontuar como obrigações de serviços que o concessionário tem que fazer. Ele precisa ter um centro de controle administrativo por meio do qual ele vai gerir equipes, gerir processos. Ele precisa instalar o centro de controle e operação que eu já citei, onde ele vai processar as informações do que está acontecendo no parque. Ele precisa ter um call center para atender a população. Ele vai fazer o cadastro georreferenciado, que eu também já citei, implantar todas as luminárias de LED, também que já citei,
fazer a adequação da rede para prepará-la para receber o LED, para corrigir posição e tamanho de braços das luminárias, e fazer com que todos os índices de qualidade e de normativos sejam atendidos. Vai implantar o sistema de telegestão em aproximadamente aqui 25% do parque de iluminação pública, nas principais vias. Fazer a iluminação de destaque também, que eu já citei, aquela iluminação dos monumentos. Medição de energia para acompanhar essa eficientização que a gente chama, né? Essa redução no consumo de energia. Ele precisa fazer uma gestão ambiental, então o correto descarte de luminárias, e existe uma série de regras de boas práticas ambientais que ele precisa cumprir, e fazer a gestão e manutenção, como já citei. Bom, dito isso, entendendo quais são as obrigações, é importante a gente avaliar se é viável do ponto de vista econômico-financeiro. Do ponto de vista técnico, isso foi avaliado ao definir as obrigações e ao estabelecer a qualidade da operação. Mas, do ponto de vista econômico-financeiro, a gente também precisa entender se este projeto é atrativo para a iniciativa privada, se existe possibilidade, né, de um retorno compatível com outras PPPs, compatível com o risco do projeto. E aí a gente precisa elaborar um cenário base, que é uma solução possível. Então, olhar para essas obrigações e pensar como que isso pode ser executado, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de custos, do ponto de vista de estimar a equipe, enfim, colocar numa planilha tudo o que é necessário para fazer a avaliação de viabilidade econômica desse projeto. É importante dizer que o que a gente vai apresentar aqui é uma possível solução. E todas essas obrigações, elas devem ser cumpridas com base no que está estabelecido no contrato, mas existe certa liberdade em relação a algumas tomadas de decisão, que afetam, obviamente, os investimentos, o valor de investimento, o valor de custos. E, portanto, o que vai ser apresentado aqui não é vinculante, não obriga o concessionário a executar aquele valor de investimento, por exemplo. Tá? Mas esses são os valores que são os valores máximos. E aí eu vou explicar ao longo dessa parte por que eles são máximos e até quanto, né, que a prefeitura está disposta a pagar de contraprestação para que um privado execute todas essas atividades. Bom, nessa modelagem do cenário base, a gente precisa considerar que Cianorte vai crescer e que as luminárias, elas também vão crescer com o crescimento do município. E é assim que a gente trata. O contrato ele considera que, ao longo dos anos, o município de Cianorte vai crescer e precisam ser implantadas novas luminárias, que são essas em vermelho aqui. Bom, a gente estimou aqui o custo de energia, né? Então, para quanto vai cair a conta de energia ao longo da concessão. Então, é estimado aqui já uma queda de quase 50% no ano 2, aí aqueles 51,64 que não está aqui, mas acreditem em mim que ele vem daqui, e aí é possível reduzir até mais ao longo do contrato a conta de luz do município. Importante dizer que se reduz mais do que a meta, a economia de energia gerada para o município adicional, ela é compartilhada com o concessionário. E por que isso? Porque existe um incentivo financeiro para que o concessionário ele seja sempre mais eficiente e ele consiga beneficiar o município, reduzindo ainda mais, além da meta, o valor de custo de energia que Cianorte precisa pagar. Bom, e aí, como eu disse, né, a gente estima o valor de investimento e os custos operacionais. Então, para onde vai esse dinheiro? Né? Onde precisa ser gasto? Precisa adquirir LED, precisa realizar a iluminação de destaque nos monumentos, adquirir equipamentos de telegestão. Então, todos os investimentos necessários para executar esse projeto foram mensurados,
totalizando aqui ao longo dos 20 anos 47,36 milhões. Então, o concessionário ele precisa investir, não esse valor, como eu disse, né, mas precisa investir em todos esses itens que são obrigações do contrato. E, do ponto de vista de custos operacionais, são estimados contratações, pessoal, operacional, custos administrativos, veículos, enfim, todas as necessidades previstas para atender as obrigações do contrato, totalizando aqui 68,8 milhões ao longo dos 20 anos. Bom, quando a gente faz essa mensuração, considera investimentos, custos, tributos que devem ser pagos, a remuneração justa para o concessionário, capital de giro, enfim, quando a gente faz uma modelagem financeira desse projeto, a gente consegue estabelecer qual que é o valor máximo de contraprestação. Então, quanto que a prefeitura vai ter que pagar ao longo dos meses, né, ao longo dos anos, desses 20 anos de contrato, qual que é o valor máximo mensurado aqui para a prefeitura pagar? Esse valor máximo ele cresce, né, no primeiro ano ele é de 4,58 milhões e no segundo ele passa a ser o valor máximo, 8,87, até o último ano do contrato. A gente estima esse valor para estabelecer um valor máximo no processo licitatório. O que significa isso? Significa que, ao estabelecer um processo de concorrência entre potenciais licitantes, ganha quem oferecer o menor valor limitado a 8,87 milhões por ano. Então, nenhum licitante potencial pode oferecer mais do que isso. Então, necessariamente vai ser menos. E o que a gente tem visto nos processos licitatórios são valores expressivos de deságio que podem levar este 8,87 a ser menor. Essa é a ideia do processo licitatório. Fazer com que, num ambiente de concorrência, a prefeitura consiga ter a melhor proposta. Bom, e a partir, né, desta modelagem, a gente estabelece o prazo do projeto. E o prazo desse projeto ele foi estabelecido para garantir segurança orçamentária para a prefeitura. Então, a prefeitura tem visibilidade, previsibilidade em relação ao que ela vai gastar ao longo dos anos com este projeto. Ela garante também continuidade. Então, independente das gestões da prefeitura, por 20 anos, a prefeitura, o município de Cianorte vai ter esta qualidade nos serviços de iluminação pública. Também, para a amortização integral de todos os investimentos, né? Então, o concessionário que assume, ele consegue amortizar esses investimentos ao longo desse prazo. E também, este prazo de 20 anos, ele traz atratividade para o projeto. Ao trazer atratividade, então, o concessionário sabe que vai ter esse contrato por 20 anos, isso sendo atrativo, né? Sendo um longo prazo atrativo, isso gera maior concorrência gera um menor preço para a Cianorte pagar ao longo dos anos. Esse é o objetivo da definição deste prazo também. Aqui é só para demonstrar saídas e entradas, né, de caixa que são estimadas para chegar e avaliar se o retorno que a gente estima que vai ser obtido por meio desse projeto, quando um concessionário assume essa PPP, ele é factível, né? Ele é compatível com o risco do projeto e com as características do projeto, com o setor, enfim, com outras PPPs de iluminação que acontecem no mercado. Importante, depois disso, né, depois de concluir pela viabilidade do projeto, então já avaliamos viabilidade técnica, já avaliamos viabilidade econômica. É importante avaliar questões orçamentárias do município. O município ele consegue arcar com este valor de contraprestação, com o que ele arrecada de COSIP? Então, toda a receita vinda de contribuições de iluminação pública é capaz de custear este projeto? E a resposta é sim. Quando a gente avalia o que o município vai gastar com pagamentos de contraprestação a esse parceiro privado e o custo de energia, né, que vai reduzindo ao longo do tempo, que é o vermelhinho do gráfico, a gente verifica que existe uma folga. Essa folga é importante por vários pontos, né? Um deles ainda existe e vai continuar existindo funcionários que hoje atuam na iluminação pública e que
precisam ser custeados pela prefeitura. Então, essa folga é importante também para acomodar custos que permanecem com a prefeitura. E o que mais? Acho que é isso, assim, do ponto de vista de custos. Eu ia citar mais alguma coisa que estava na minha cabeça, mas eu esqueci. Então, vou passar. Bom, além da avaliação orçamentária, né, de verificar se Cianorte consegue custear o projeto, é importante avaliar se esta opção, esta modalidade de licitação, ela é ideal? Ela é a melhor? E para isso, a gente precisa comparar com uma hipótese de o município executar toda essa modernização sozinho. Então, ao invés de ter um contrato de 20 anos, contratar novas pessoas, ter contratos pequenos para cada um dos serviços necessários. E aí a gente tenta avaliar essas possibilidades de uma maneira qualitativa, né? Então, considerando aspectos qualitativos, e de uma maneira quantitativa, que é mensurando quanto o município gastaria fazendo uma alternativa ou fazendo a outra alternativa. Do ponto de vista qualitativo, existe uma série de motivos, né, que apontam, aqui só para a gente conseguir identificar, é a comparação entre o projeto público de comparação, então o município realizar isso diretamente, e um projeto privado de referência, que é a PPP, no caso. E aí a gente pondera alguns aspectos como, se o município fosse fazer isso diretamente, teria que ter vários contratos, mais gente, atraso potencial, algumas questões burocráticas pelo tipo de regime de contratação que o poder público pode fazer, estrutura de incentivos em relação ao que o concessionário teria, né? O concessionário ele tem incentivos financeiros para prestar um serviço de qualidade. E riscos. Isso a gente vai acabar falando aqui no final, mas riscos o risco de ter algum problema. Quando existe o risco de ter algum problema, quem custeia fazendo sozinho é a prefeitura. Quando um privado faz todos esses serviços, a prefeitura compartilha esse risco. Então, alguns problemas são risco do concessionário, ele vai ter que arcar com esses custos e não a prefeitura. Então, existe toda essa avaliação que é feita, e existe a avaliação quantitativa, que quando a gente coloca na conta, atraso, demora para obter economia de energia, potenciais aditivos, contratuais, própria necessidade de contratação de pessoas, enfim, quando a gente coloca tudo na conta, a gente consegue demonstrar, não vamos apresentar aqui, mas trago o resultado para vocês, que a gente consegue demonstrar que a PPP ela é mais vantajosa para o município. Bom, já estou quase aqui nos finalmente. Analisado todas as questões que apresentei aqui até agora, a gente parte para a elaboração de documentos licitatórios, que estão todos disponíveis, e eu não vou passar por todos eles, que todo mundo tem acesso ao que está na consulta pública. Eu vou apenas apontar algumas características importantes aqui que estão presentes nos documentos licitatórios. Bom, lá no edital, o que a gente encontra? Critérios de licitação. Então, quem que pode participar desse projeto? Qualquer empresa, qualquer consórcio de empresas. Então, todas as necessidades, né, todos os critérios de habilitação estão no edital. E aí eu destaco experiência, né? Então, é necessário, do ponto de vista técnico, que a empresa, o consórcio de empresas que esteja pleiteando, né, que esteja participando dessa licitação, tenha tido uma experiência de manutenção e operação preventiva e corretiva de, no mínimo, 7.069 pontos de iluminação pública. E também tenha participado de empreendimento de infraestrutura de, pelo menos, 23,7 milhões. Isso é importante como filtro para quem vai participar dessa licitação. Existem também condições para assinatura do contrato, então é preciso constituir uma sociedade de propósito específico para realizar todas as obrigações, né, do contrato. Precisa integralizar capital, então a concessionária ela precisa colocar dinheiro ali, e esse comprometimento, né, de capital
é um componente importante também de incentivo para a qualidade, né, para que o concessionário ele faça um bom serviço e obtenha a remuneração máxima esperada. Ele precisa contratar um verificador independente, que eu vou falar daqui a pouco o que ele vai fazer. Bom, procedimento de licitação. Primeiro é a fase de julgamento das propostas e depois a fase de habilitação e ganha, como já falei, a menor contraprestação. Importante dizer que um dos anexos que estão disponíveis em consulta, ele trata apenas sobre sistema de mensuração de desempenho. Então, quando eu falo de qualidade, essa qualidade não é genérica, né? É uma qualidade que vai ser medida pelo verificador independente. E ela vai ser medida sob diversos aspectos e vai ser mensurada para que o concessionário ele atinja a qualidade necessária dos serviços e receba, só depois de verificada essa qualidade dos serviços, se ela atingir as metas, o concessionário ele recebe o pagamento de contraprestação integral, que está regrado em um dos anexos também da licitação. E aí, só para exemplificar, esses anexos eles indicam qual que é o valor máximo da contraprestação, que é aquele que a gente apresentou, mas que no final vai ser a contraprestação máxima, o que o concessionário, o vencedor, né, o que o licitante vencedor apresentar no processo. Essa contraprestação ela tem algumas parcelas, né, ela é dividida em duas partes, que também está muito bem descrito nos documentos licitatórios. E, além dessas duas partes, ela tem aqui uma parcela variável. E essa parcela variável ela só vai ser atingida se a qualidade dos serviços for atendida. Então, se o concessionário ele não atingir determinado nível de desempenho, né, em todos aqueles indicadores que a gente demonstrou, ele tem uma remuneração inferior à prevista. Isso é muito importante para garantir a qualidade do contrato. Bom, mas a gente sabe que um contrato de 20 anos ele pode apresentar alguns problemas, imprevistos podem acontecer e desentendimentos, né, entre poder concedente e a concessionária podem acontecer. E o contrato ele precisa prever que isso vai acontecer e como isso vai ser solucionado. E aqui a gente traz 3 determinações que estão, né, no contrato, nos documentos licitatórios, que a primeira é o verificador independente, que eu acabei de citar, ele é importante para mensurar a qualidade do serviço e ser um terceiro avaliando de uma maneira independente o que está acontecendo ali e fornecendo para a prefeitura todas as informações necessárias para que a prefeitura consiga fiscalizar e avaliar o desempenho da qualidade dos serviços. Então, ele é uma figura importante com uma visão independente entre as duas partes. Mas o contrato também prevê a formação de uma comissão técnica formada por um membro do poder concedente, que é a prefeitura, um membro da concessionária e um especialista, que ela pode ser convocada para tratar de questões que não foram inicialmente acordadas entre o poder concedente e a concessionária. Então, existe a possibilidade de formação dessa comissão e existe também um mecanismo para a resolução de disputa, que é a possibilidade de mediação. Então, conflitos inconciliáveis eles podem ser escalados por uma câmara de arbitragem. Então, esses 3 componentes auxiliam muito a governança do contrato e solução, né, de desavenças. Bom, são riscos o contrato ele é dividido, né, entre riscos do poder concedente. Então, o que a prefeitura fica responsável, o que a concessionária fica responsável, o que pode ser compartilhado entre as partes. E, via de regra, para alocar algum risco para o poder concedente, em geral, esses riscos são alocados à prefeitura quando eles não podem ser gerenciados pelo concessionário. Então, falhas na distribuição de energia, por exemplo, que o concessionário não tem controle, incidência de fontes de luz privada na iluminação pública, que o concessionário não tem controle, mudanças nas especificações do serviço, por exemplo, que vão ser determinadas pelo poder concedente, e uma série de outros riscos são riscos da prefeitura. O que significa isso?
Se acontecer alguma coisa e isso impactar a remuneração, ou impactar a prestação de serviços, ou a qualidade, enfim, impactar de alguma forma o equilíbrio do contrato, a prefeitura precisa remunerar, indenizar ou estabelecer ali um acordo com a concessionária, avaliando qual que é o valor desses desequilíbrios, né? O que ele causou. Mas existem outros aspectos que são riscos da concessionária. Então, se algum problema desses acontecer, o contrário também vale, né? Então, se existir alguma variação no número de pontos que vai além do limite estabelecido no contrato, que vai até, o limite estabelecido no contrato, isso é risco da concessionária. Então, se ela gastar mais porque ela errou nos projetos ou teve alguma falha na prestação de serviços e foi penalizada, se ela realizou investimentos e despesas adicionais porque ela mesma não previu aquilo na hora de fazer a avaliação desse contrato e oferecer uma proposta na licitação, ela não viu, por exemplo, que tinha que investir em determinada obrigação. É risco dela, enfim. Todos aqueles aspectos que são relacionados a erros ou falhas ou fatores que estão sob controle da concessionária são riscos da concessionária. E outros 2 fatores, que aqui a gente cita caso fortuito ou força maior, e variação de preços, são compartilhados. O que significa isso? Que anualmente a prefeitura vai reajustar o valor da contraprestação a ser paga por um índice de inflação, mas que durante o período do ano até o reajuste, a variação de preço é risco do concessionário. Por fim, esse é o último tópico. Depois de tudo isso que eu falei, sobre a modelagem, sobre os documentos licitatórios, a gente vislumbra alguns benefícios seja para a sociedade, seja para a prefeitura, né? E esses benefícios são eficiência energética, então consumir menos energia, ter uma intensidade de iluminação melhor. Existem vários estudos que demonstram que existe redução na criminalidade quando a iluminação é melhor. O acompanhamento do crescimento do município, né? Então, ter todas essas atividades sendo feitas ao longo de 20 anos, isso é um dos benefícios. E o aumento dos usos de espaços públicos para lazer, principalmente durante a noite. Esses são alguns benefícios para todos os cidadãos de Cianorte. E para a prefeitura, né, do ponto de vista de eficiência, a gente vê a economia do projeto por meio dessa modalidade de PPP, compartilhamento de riscos, então nem tudo fica no colo da prefeitura, atendimento à norma de qualidade e descarte mais eficiente das luminárias. Bom, espero ter esclarecido para quem não teve a oportunidade de ver todos os documentos, porque é muita coisa. Eu espero ter ajudado aqui nessa explicação de todo o processo. Desculpa se eu ultrapassei meu tempo, eu não sei se eu ultrapassei, mas é isso. Se tiverem dúvidas, o canal do e-mail está aberto e a gente também vai responder aqui as perguntas que chegaram. Obrigada a Thaís Azevedo dos Santos, ela que é representante da equipe econômica da FIP. Eu gostaria, nesse momento, de convidar novamente, né, os nossos representantes da Prefeitura, a Mariana, nossa secretária de Desenvolvimento Urbano, o Mário Lubanski, o nosso subprocurador jurídico, e também o Roberto Pazinato Júnior, o nosso secretário de Obras, para voltarem a compor a mesa diretiva. E já na sequência eu passo a palavra, né, para o nosso presidente da mesa hoje, o Roberto Pazinato. Obrigado, Karina. Obrigado, Thaís, também pela explicação. Os questionamentos escritos recebidos até o momento serão avaliados pela mesa. Eventuais novas perguntas enviadas a partir de agora serão avaliadas posteriormente e respondidas juntamente com as contribuições enviadas na fase de consulta pública. Seguimos agora para a rodada de perguntas e respostas, Karina. Muito bem, então vou fazer algumas das perguntas que o pessoal encaminhou via e-mail, daí o profissional se sentir à vontade para responder, tudo bem? Então vamos à primeira.
Como que fica a qualidade da iluminação, considerando que a cidade é bem arborizada? Boa noite a todos. Bom, a gente vai compatibilizar essa grande vantagem que Cianorte tem de ter muitas árvores, né? Que é algo desejável. Vamos compatibilizar isso com uma boa alimentação que atenda aos limites da ABNT da seguinte forma. Bom, vamos fazer um sistema de podação com assistência dos órgãos ambientais, né? De modo que o vegetal ele continue com a sua pujança, apenas liberando o fluxo luminoso, sem que o vegetal tenha qualquer tipo de risco de ser eliminado. Chama-se isso uma poda de formação. Tá? Mas isso não resolve todos os problemas. Isso só resolve os problemas no caso de lâmpadas, né, pontos luminosos que estão cercados por vegetais. Nós temos um outro problema, que é quando no meio, entre dois postes, que a gente chama de vão, né, no meio do vão você não consegue que o fluxo luminoso chegue ali. Para esses casos, nós estamos trazendo nesse cenário básico a possibilidade de construir uma rede do lado oposto da rua com direcionamento para a parte escura. Com isso a gente consegue manter na íntegra todas as árvores e iluminar não apenas no ponto onde está a lâmpada, como no meio do vão. Por que no meio do vão é importante? Porque não basta você ter embaixo do poste com a luz uma boa iluminação. Você tem que ter uma certa uniformidade ao longo dos logradouros. Então são esses dois sistemas. O da podação mínima, para o caso da lâmpada, e a implantação de redes auxiliares, né, foram previstas nesses investimentos. Vamos à próxima pergunta. Quais são as obrigatoriedades da concessionária no atendimento ao cidadão? O cidadão terá vários canais de comunicação, aplicativos para ser utilizados em smartphones, tablets, um sistema telefone 24 horas por dia. Isso vai ser registrado no banco de dados e ele terá também a resposta, né? Existe, inclusive, no rol de metas um prazo definido, que a concessionária precisa obedecer esse prazo de conserto, sob pena de ter um desempenho, né, aquém do exigido e até perder parcela da contraprestação do seu pagamento. Então, é importante salientar que a população vai ter todos os canais, assim como o poder concedente, no caso o município, para esse contato. Ademais, nos pontos onde vai haver o sistema de telegestão, a concessionária vai tomar conhecimento de lâmpadas apagadas ou acesas de dia, até mesmo sem que haja reclamação. Em pelo menos 25% dos pontos, e esses 25% são nas ruas mais críticas em termos de movimento de pedestres e de veículos, né? Nesses locais, a concessionária poderá, inclusive, antecipar a sua manutenção corretiva. Muito bem. Mais uma pergunta. O que será feito com o material descartado com a substituição? O material descartável vamos dividir em dois: lâmpadas e luminárias, ferragens. As lâmpadas, elas irão para um prestador de serviço de descontaminação, que já está previsto no custo operacional, né? Não acarreta despesas para o poder concedente. Porque as lâmpadas de descarga, tipo vapor de sódio, que predomina no município,
tipo mercúrio, que tem pouco, mas ainda tem, né? Essas lâmpadas, elas são altamente poluentes. Então, para que seja feito o descarte definitivo, é fundamental a descontaminação. O outro material retirado são ferragens, carcaças de luminária. Esses materiais serão classificados, armazenados e serão comercializados como sucata, ocasião em que o município terá uma participação no valor auferido. E nós temos também uma pergunta de uma internauta, ela está acompanhando a nossa live, a Eliana, e ela sugere que a cidade vai crescer ao longo dos próximos 20 anos. E o que ela quer saber é se a iluminação vai acompanhar esse crescimento, ou se ela vai ficar esse crescimento, ou se ela vai se estagnar. Ela vai ser só essa iluminação e não vai ser atualizada. Sim, é o crescimento vegetativo chamado, né? Não só vai acompanhar o crescimento, né? A gente tem uma expectativa de que ao longo da concessão esse número se eleve. Nós utilizamos taxas típicas de municípios semelhantes. Então, vamos instalar as novas luminárias a LED e de uma forma que vai ser observada as mesmas especificações. É claro que se até lá houver mudança de especificação por atualização tecnológica, isso já ocorrerá. Enfim, o contrato cobre o crescimento vegetativo do município em termos de expansão da iluminação pública. Muito bem. Mais uma fala. Perdão, não, eu acho que é só um complemento bacana de fazer, que esse crescimento vegetativo que a gente estima, ele, no contrato, ele é estabelecido como um banco de crédito que a prefeitura tem. Então, suponhamos que o município ele não cresceu o que foi estimado, então ele cresceu um pouco menos. A prefeitura ela não pode utilizar o que foi previsto, né? Ela pode. Então, por exemplo, este banco de créditos, na nossa estimativa, ele é suficiente para atender esse crescimento vegetativo, mas suponhamos que não atenda, o município ele pode solicitar a implantação de novos pontos que já estão dentro daquele banco de créditos ao longo desses 20 anos. Então, isso dá uma margem de flexibilidade para usar um pouco mais, um pouco menos do que aquilo que foi estimado. E aí a decisão, né, é gerencial ali do município. Mais algum membro da mesa gostaria de fazer alguma ponderação? Seguimos para o final desse evento. Eu passo a palavra ao Roberto. Em nome da Prefeitura de Cianorte e do prefeito Marco Franzato, agradeço a presença de todos que estiveram conosco presencialmente e virtualmente. Declaro essa audiência encerrada. Tenha todos uma boa noite. Obrigado.